Bom dia, minhas sabidonas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Café das Sabidonas, que acontece em toda segunda-feira, às 7h30 da manhã, para falarmos aí sobre os mais diversos conteúdos da nossa área da estética. Hoje temos um convidado super especial, Dr. José Irineu, que foi assim um desafio encontrarmos um horáriozinho aí na agenda dele para conversarmos um pouquinho. Mas foi uma sugestão de vocês quando eu abri caixinha lá para colocarmos, né? Quem seriam os próximos convidados aí. Vocês citaram o Dr. José Irineu, aliás, nós estamos falando aqui de uma grande referência quando nós falamos de florais frequenciais. Então, resolvi conversar com ele, trazer ele pra cá, tá? Ele está me chamando aqui no WhatsApp, só deixa eu avisar ele. Avisei que já estamos por aqui. Aqui tá ele, ó. Já vou convidá-lo para estar aqui. Até o doutor conseguir entrar por aqui. Vou pedir também para o Silvio fixar aqui. Olá, bom dia, doutor José Ah, Irineu, seja muito bem-vindo ao nosso Café das Sabidonas. Já pedi para o Silvio fixar aqui na nossa live o nosso assunto de hoje, junto com o telefone aí da secretária do Dr. José Irineu, que depois, mais para frente, vocês vão entender um pouquinho melhor. Doutor, eu gostaria primeiro, né? Muito obrigada por estar aqui conosco hoje, por obrigado. disponibilizar um tempo aí de estar aqui. Gostaria que você se apresentasse para as meninas aí do café. Ok. Eu sou o Dr. José Irineu Goldsman, eu sou médico nutrólogo. Ah, eu tenho uma formação não só em nutrologia, como. Vou dar a sequência histórica, né? Homeopatia, depois eu fiz ortomolecular, e aí veio a nutrologia veio depois, né? Nem existia a nutrologia quando fizemos. Eu fui da primeira turma de nutrólogos, né? Apesar de hoje estar na moda, né? Mas foi a primeira turma de nutrólogos. Eu fiz medicina chinesa também. Fiz curso de homotoxicologia e terapêuticas antimotóxicas, que é uma leitura super avançada da homeopatia, é uma técnica maravilhosa. Fiz terapia de informação biofísica na Alemanha, a homotoxicologia e a terapia de informação biofísica fiz na Alemanha. E aí o meu conhecimento dessa questão da biofísica, de cursos de biofísica, desenvolver produtos biofísicos, né, que tem essa visão até que vem, vamos dizer assim, começa lá na homeopatia. Uh, Fiz outras questões clássicas, né, como ozonioterapia, terapia neurálgica, né? Hoje eu trabalho muito fortemente com a tecnologia REAC, que é uma tecnologia italiana, que eu fiz curso na Itália, disso, que ela é para otimização neurológica e cognitiva, né, que trabalha mais essas questões de patologia, de fibromialgia, de dores, depressão, todas essas questões, né? E trabalha aumento da performance cognitiva, ou seja, você tem um ganho cognitivo. Claro que eu associo com as outras técnicas para ajudar, né? Então, assim, então eu estou sempre fazendo coisas novas, coisas novas, né? Estando na ponta dessa questão que chama-se hoje, genericamente, medicina integrativa, né? Que eu chamo de medicina sistêmica integrativa, porque inclusive até o meu livro, um dos meus livros é Resgatando uma Medicina Sistêmica, que eu baseio na visão da teoria dos sistemas, que é a base do que nós fazemos, né? Assim, a base filosófica, né? Qual é a base filosófica? Dizem, vocês estão viajando. Não, não, tem uma base científica forte, né? No que nós fazemos da integrativa, que é a teoria do sistema. Eu chamo de sistêmica integrativa, né? Para dar fundamentação teórica que a gente. As coisas não param, a gente tem que estar sempre estudando, Sempre ensinando, estudando. se atualizando, né? E isso é uma das coisas que eu admiro muito, né? Porque, afinal de contas, nós estamos falando aqui com um médico, nutrólogo, né? E é muito difícil encontrarmos médicos nessas indicações, né? Mais naturais, né? Que olham realmente e trabalham com a questão integrativa.
E eu resolvi convidar você para estar aqui, falarmos um pouquinho aí sobre os frequenciais florais. Eu já tive a oportunidade de te ver falando algumas vezes sobre isso. E como ainda, né, apesar dos florais já estarem aí no mercado há algum tempinho, ainda é uma novidade para muitas pessoas. E eu Muitas. gostaria que tu explicasse um pouquinho para nós o que são, né? Afinal de contas, o que são frequenciais, o que são florais, o que diferenciam eles aí no nosso mercado e principalmente, né, como que eles agem aí no nosso organismo. Ok. É, e- é, é, eu tenho um curso de biofísica, né? Que obviamente eu dou geral, né? Aí para terapêutica geral, né? Não especificamente para estética. Mas assim, o que que eu falo? Você tem, quando nós aprendemos a visão biofísica, bioquímica, perdão, entendeu? A bioquímica. O produto, aminoácido, a vitamina, o mineral, tal. Ou seja, o que está faltando, né? Dentro do paciente. Acho que voltar um pouquinho, desculpa, eu tenho que voltar um pouquinho ainda disso para o pessoal entender. Como médico convencional, tá certo? Eu vou tratar patologia. Uhum. Eu vou esperar ter uma lesão estrutural na estrutura. Você vê que o exame mais caro é a ressonância magnética, né? Tá certo? Mas eu não vejo a questão funcional, muito pouco a questão da função. Por exemplo, se eu faço uma ressonância magnética, eu estou vendo uma, vamos dizer, uma lesão estrutural no rim. Eu não vejo como é que ele está funcionando. Entendeu? Então, ah, nesta visão, né, que nós trabalhamos, é uma visão da função e da disfunção. Ou seja, eu dou o curso, o pessoal diz, nós não estamos tratando a doença, estamos tratando a causa. Não estamos tratando a causa, estamos tratando o processo. A causa pode ter sido, seja lá o que for, mas o paciente vem com o processo andando, entendeu? O processo funcional. Ele vai perdendo a capacidade de produzir colágeno, ele vem alteração, entendeu? Dos melanócitos fazendo melasma. Então, tudo isso é disfunção. Isso é perda de função, alteração da função. Então, se vocês tratar com uma função convencional, e que está muito. Você está vendo só consequência, então você não está corrigindo função. E o que nós queremos é que a pessoa, por exemplo, aqui nós estamos falando da estética, no caso, né? Nós queremos que o paciente esteja voltando ao seu ótimo. O que é voltar ao seu ótimo? Sair da disfunção e ir para a função. Produzir o melhor colágeno, produzir os queratinócitos, produzir, entendeu? Tudo que tem que ser feito. Tá certo? Você tem que corrigir. Bom, aí voltamos aqui. Quando a gente aprende, basicamente se aprende a correção bioquímica. Uhum. Qual é os elementos que. Não é que não é importante, é fundamental, é um lado fundamental. Mas é como se fosse um pássaro que está voando com uma asa só. Nós temos duas asas. A outra asa não é bioquímica, é biofísica. É biofísica. Tá? Então, por exemplo, quando você tem a geração de energia, tá? Lá no mitocôndria, parece um processo bioquímico, mas é um processo biofísico. Você vê quando eu pergunto qual é a energia do corpo, né? É o ATP. Não, o ATP não é a energia. O ATP é a pilha que guarda a energia. Entendeu? A energia que está guardada são elétrons. Então, tem todo um processo na geração de energia, cadeia transportadora de elétrons, ou seja, tem toda uma sequência que é tudo biofísica. Quando você está fazendo produção, você também tem aspectos biofísicos. Toda a comunicação e todos os comandos para coisas acontecerem dependem de biofísica. Por exemplo, que eu dou um exemplo bem simples. Você tem o hormônio, que eu gosto muito de trabalhar com hormônio, né? E nós vamos conversar aqui sobre. Eu estou fazendo um curso de hormonologia, Uhum. né, na estética, em geral, e eu estou terminando na estética, que eu já tenho até data para dar esse curso aqui, vou convidar todos depois. Mas assim, tem hormônio. O hormônio, a tireoide produziu o hormônio. Ok, legal. Nós temos 30 trilhões de células no corpo. Como que essas moléculas de hormônio da tireoide, do T4, por exemplo, né, que é a maior parte da na tireoide, como que
esse hormôniozinho, essa molécula de T4, sabe para onde é que ele tem que ir. Como é que ele acha qual é a glândula, onde é que está a glândula, onde é que está. E pior, a célula, onde é que está a célula? E pior, onde é que está o receptor da tireoide na célula? Porque se o hormônio da tireoide for no receptor do estrógeno, não vai funcionar. Se o estrógeno for no receptor da tireoide, não vai funcionar. Mas mesmo assim, como é que ele sabe onde é que está a célula que precisa? Entendeu? Qual é das 30 trilhões de células que está sem hormônio que ele precisa ir lá? Se fosse bioquimicamente, ia sair se batendo até encontrar. Só uma molécula que ia levar 1 milhão de anos só para... Não é possível. Os trabalhos científicos mostram. Nós vemos que não é possível, a velocidade de resposta não corresponde ao que acontece. É biofísica. Qual é a biofísica aqui nesse caso? Os dois têm a mesma frequência. Sabe, o Waze, como é que você bota no Waze o endereço? Como é que ele... O que o Waze está fazendo? Ele pega lá e, por frequência, ele vai botando o mapa e você vem indo atrás. Ele não... Entendeu? Aqui no celular, no Waze, no celular, quando você vai, é tudo frequência. Não tem química nenhuma, entendeu? Tá certo? Então, a frequência do hormônio da tireoide tem a mesma frequência do receptor lá na célula. E aí, então, ele vai no caminho. Entendeu? Per alteração da frequência, já era. Já, entendeu? E serve o hormônio assim, como é... Ah, não, precisa... Legal. Como é que o 5 sabe? Entendeu? Que ele tem que ir na minha bochecha aqui. Fica. Tu tá entendendo? Como é que ele sabe? Entendeu? Então, tudo isso é frequência. Se você parar para pensar, química não seria possível, né? Nós temos mais ou menos 10 na 18. Estava preparando números porque eu estou preparando aula, então. Nós temos 10 na 18. O que é 18? É 10 com 18 zeros. Imagina, são 10 quintilhões, né? Esse é o número, ou seja, 10, imagina 18 zeros. Esse é o número de reações químicas por segundo no teu corpo. Como é que o controle vai ser químico disso? Não existe essa possibilidade, não? Querer falar... Diga, desculpe. Pergunta. Falando sobre ortomolecular aí também, né? E trazendo um pouquinho pelo uso dos frequenciais. Basicamente essas as diferenças que você está falando, né? E também a nível de entrega no organismo, né? De ação no organismo. Quais são as principais diferenças da orto e dessa medicina de florais frequenciais? Um age antes, um age depois? Basicamente, o que exatamente eles agem dentro do organismo? Tá. Assim, vamos dizer assim, a atividade aqui. Você vai pegar, vai fazer colágeno, você precisa, perdão, você precisa de prolina, entendeu? Tá certo? Que é o principal aminoácido na estruturação. Tem hidroxiprolina, mas o principal é prolina. Então, aí vem a ortomolecular. Se eu não estiver dando prolina, tá certo? Às vezes o pessoal dá o colágeno que vem do wherever, entendeu? De outro ser vivo, né? O artificial, ele está inteiro. O organismo vai ter que desmanchar, separar tijolinhos lá, prolina, e montar de novo. Então, se estiver faltando prolina, você não faz colágeno. Né? Tem uma lei da ortomolecular que eu adoro, que é a seguinte, chama lei do mínimo. Qual é a lei do mínimo? Vou fazer sanduíche de presunto. Aí eu pego e dou para você que está assistindo 10 fatias de presunto. Quantos sanduíches eu faço? Aí um vai pensar 1, outro vai pensar 2, outro vai pensar 4, terceiro vai pensar 10. A resposta é 1. Porque eu dei só presunto. Não deu. Eu preciso de um pão, um queijo, uma alface, um tomate e um presunto. Tá entendendo? Então, assim, eu preciso um mínimo de um de cada componente. Então, prolina, eu também não faço colágeno. Então, essa é a questão da ortomolecular. O que é? Eu dar para o paciente, seja em alimento, seja em fitoterápico, seja em suplementos, tá certo? É isso que eu faço no meu curso, eu mostro todos os caminhos, né? Porque senão não
Não, eu não respeito a lei do mínimo no curso, né? Tem que dar que cada profissional tem a sua capacidade legalmente, né? Um pode fazer uma coisa, não pode fazer outra. Então eu tenho que ensinar todos os caminhos. Então você tem que dar todos os elementos. Mas, por exemplo, tá, então o caminho da ortomolecular é dar todos os elementos químicos que faz colágeno. Mas eu tenho que dar também, por exemplo, eu preciso catalisar o processo. Ou seja, o catalisador é aquele elemento que faz a reação química acontecer. Arroz e água, não acontece na água, nada. Fogo e aqueço, aí eu faço arroz cozido, entendeu? O fogo é o catalisador, isso que é a questão do catalisador. Qual é o principal, tem outros, mas qual é o principal catalisador para fazer colágeno? Sabe qual é que é? Vitamina C. A vitamina C, para vocês terem uma ideia, não sei se todos sabem a estrutura do colágeno, sabe corda de navio, aquela coisa enrolada assim, né? O colágeno é exatamente aquilo, ele faz aquela corda, por isso que ele faz a sustentação, né? Tá certo? Ele faz as fitas de sustentação, então ele é enrolado. Para essa reação química de botar a prolina, a hidroxiprolina e fazer ela enrolar e fazer essa estrutura, você precisa de vitamina C, entendeu? Então, a vitamina C não faz parte do colágeno, mas ele é o catalisador. Por isso que os cremes mais fantásticos têm vitamina C. A tendência agora, nos próximos passos, né? E eu tenho feito um trabalho por uma empresa que trabalha com isso, né? Vendo a parte científica, é a nanotecnologia, né? Você vai ter as nano, porque o que é o nano? São tudo é gordura. E normalmente a maior parte dos cremes e coisas não consegue atravessar a gordura. E a nanocápsula é uma bolinha de gordura, entendeu? Específica num tamanho que consegue entrar. Como ela se você botar água, a água não passa na pele, porque a água não passa pela gordura. Então tem que ser gordura para passar na gordura. Então você tem aquela bolinha de gordura com o produto, temos a vitamina C dentro, que tem que ter um tamanho específico. Se for grande não entra, se for pequeno pode ir lá para dentro do sangue, aí não pode ser que não, entendeu? Dependendo. Então tem que ter um tamanho específico. Hoje é assim, que tá chegando nisso, tá? Vocês vão ver que daqui para frente vai aparecer isso. Então, esse tamanho vai na primeira camada da pele. O tamanho aquele vai na segunda camada. Então você vai ter uma precisão absurda. Mas é a visão de ortomolecular, que você pode fazer em alimento tal e você pode usar os suplementos, né, na própria pele, que vai evoluir muito com a nanotecnologia, né? Então, assim, essa é a visão da ortomolecular. Ok. Mas para que faça o colágeno, eu preciso de hormônio funcionando, entendeu? Porque quem comanda a célula para fazer as coisas é o hormônio. Se eu tiver hormônio, a célula, entendeu? Você não faz. Então aí você tem a ação do estrógeno, a ação da progesterona, a ação da testosterona, cada um agindo em uma coisa da pele, que é o nosso tema aqui, não é do resto do corpo, na pele. Então você tem que ter o hormônio agindo. Qual é o problema hoje? Nós estamos tendo, por um certo aspecto, uma queda na quantidade, mas uma coisa muito forte que está acontecendo é os receptores para o hormônio estão bloqueados pelos chamados disruptores endócrinos. Então, nós temos a intoxicação que nós temos hoje, faz com que nós não tenhamos o hormônio funcionando. Então, você bota tudo, mas não funcionou. É porque os hormônios não estão funcionando. Aí, para desbloquear os receptores e fazer o hormônio funcionar, tá certo? Se tiver falta de hormônio mesmo lá na menopausa, vai ter que mandar para mim ou para outro colega para eu suplementar o hormônio, tá certo? Mas, normalmente, 70% das vezes não é falta de hormônio, tá? Porque você tem paciente aí que não tem 60 anos, tem 40, 50 e que tá com isso. O que é? O receptor ali do hormônio não está funcionando, entendeu? Para desbloquear o receptor, aí entra o frequencial, entendeu? Porque você não tem nenhum produto químico para isso. Então, os frequenciais, eles fazem duas coisas principalmente. Nesse aspecto dos hormônios, ele desbloqueia os receptores, fazendo o hormônio voltar a funcionar. Ele melhora, você pode dar um comando frequencial para a glândula melhorar a produção. E às vezes você dá o produto químico, vamos dizer que você deu zinco, e o zinco não funciona. É porque ele tem baixa frequência. Ele pode baixar de frequência, entendeu? Então você tem que subir a frequência. Ora, para subir a frequência, tem que dar frequencial.
entendeu? Então aí vem toda a arte, né? Que a gente vai fazendo o curso ensinando para os alunos, né? Você e eu, cada um mais da sua área. O que que acontece? Você tem que ver agora essa questão aqui é falta de elemento químico, tá certo? Ou intoxicação, você pode trabalhar com desintoxicação também, né? Mas vamos dizer falta de elemento químico. Aqui eu vou estar aqui bioquímica, ortomolecular, que é a visão bioquímica. Mas não está funcionando. Está faltando os comandos e está faltando as. Aí você entra com frequencial, ou seja, biofísica, né? Não bioquímica, biofísica, para resolver. Por isso que eu falo, precisa dos dois aspectos, né? Se você só tem um, os seus resultados são parciais. Qualquer um dos dois que você tiver e não tiver, sempre vai ser parcial. Para ter completo, você tem que trabalhar os dois. Não sei se ficou claro. Sim, ficou super claro, sim. Sobre essa questão dos frequenciais ali, a questão da medicação, né? Sobre a doença já estar a medicação, né? Vamos separar algumas coisinhas aqui para ficar claro para as meninas aí. Quando nós falamos já de uma doença instalada, normalmente, né? A medicina tradicional já vai direto para o uso de uma medicação, né? Já tem diversas disfunções químicas, bioquímicas ali dentro do nosso organismo. Então, a medicina tradicional vai direto para a medicação. É possível hoje, né, tratarmos as doenças, inclusive com o uso dos frequenciais, inclusive com a orto aí também. Quais são as tuas principais abordagens, né? Hoje tu trabalha também muito mais com a prevenção, né? Medicina preventiva também, mas acredito que tu também já receba pacientes com sintomas aí já bem avançados de diversos casos, né? Se tu puder citar algum desses casos, assim, de propriamente uma doença, né? Porque quando nós temos alguma disfunção, é uma disfunção muito a nível da célula, como tu falaste no início da nossa live. Então, o que está faltando, né, lá para nossa célulazinha funcionar, né? O que está faltando de minerais, de vitaminas, para aquela função básica e essencial da célula e é aquilo que nós vamos repor, desbloquear, desintoxicar. Mas quais são as principais disfunções, né, ou até mesmo doenças aí que você já tratou à base dessas terapias? Tudo. Isso é. Uma coisa interessante, eu sempre falo na clínica, é muito gozado, né? Eu digo, Deus sempre está operando, né? Assim, tem de tudo, mas sempre tem mais, parece que assim, tem fases mais uma coisa. Teve uma época que eu passei uns 5, 6 anos, tinha muita problema articular. Depois, antes da pandemia, que a pandemia mudou tudo, né? Uhum. 7, 8 anos foi muito câncer, entendeu? Tá certo? Eu não trato câncer, eu não trato, tá? Porque nós tratamos o processo, né? Uhum. Vamos dizer assim, pedra no rim. Eu não trato pedra no rim. Pedra no rim tem que ir lá no urologista tirar. Eu trato o rim que faz pedra. Tu entendeu? No câncer, você tem associado muito fortemente uma deficiência imunológica. Eu tratava a imunidade do paciente. E melhorava muito a situação. O paciente que era para morrer em um ano sobreviveu 6, 7, entendeu? Porque eu não estava tratando o câncer. Eu digo, o câncer é um problema do oncologista, como a pedra no rim é problema do urologista. Eu não trato a doença. Eu trato o processo que está. Então, o que a gente trata, como eu falei antes, é o processo, entendeu? E o processo, vamos dizer assim, as duas coisas que eu vejo, 4 coisas que eu vejo, tá? Vou falar 4 coisas. Primeiro, hoje é muito forte, que antigamente não tinha, intoxicação, entendeu? Muita porcaria, o pessoal come mal, come porcaria, come produto tóxico, come agrotóxico, come corante, microplástico, é um inferno, entendeu? Então você tem que tratar, tá certo? Obviamente você tem que tratar os sistemas de desintoxicação. Primeiro a alimentação, né? Porque eu sempre dou, nos cursos eu ensino, não ensino a ser nutricionista, eu dou específico para cada aula. Senão eu tenho a nutricionista que eu encaminho para tratar. Então, assim, primeiro, tirar os alimentos ruins, as toxinas e colocar os nutrientes, que é uma, né? Que a nutrição não deixa de ser uma ortomolecular, né? Mas é a ortomolecular da natureza, né? Você dá os alimentos que vão dar os elementos que precisa. Agora, a pessoa está intoxicada, entendeu? Então, o que você faz? Você tem que estimular os sistemas de desintoxicação. Aí você tem as fitoterapias, você tem os frequenciais, entendeu? Porque você pode trabalhar, o fígado é um grande desintoxicador, o rim é outro grande desintoxicador. Você pode trabalhar a frequência desses órgãos
para que ele trabalhe melhor. Você tem como fazer isso, entendeu? Frequencialmente. E, obviamente, você vai suplementar os elementos químicos que precisa, vai suplementar os fitoterápicos que precisa, entendeu? Para isso. Tá? Então, primeira coisa que eu considero a intoxicação, tem que trabalhar. E aí você trabalha com tudo. Ou você seleciona aquilo que você se dá melhor, né? Dá para trabalhar só com um? Dá. Mas, às vezes, se aquele um não funciona, você tem que trabalhar com outro. Por isso que é bom saber tudo, né? Por que eu tenho 9, 10 pós-graduações? Digo, olha, com 9, 10 coisas, eu já não curo 100% tudo, imagina fazendo uma coisa só. Às vezes dá certo, às vezes o teu paciente precisa só aquilo. Mas sempre aconselho vocês a fazerem o maior número de cursos possíveis nessas áreas todas, tá? Aí a segunda, o que acontece? Aí você inflama. A intoxicação, aquela toxina vai provocar uma reação do organismo inflamatória. E aí você tem todos os processos inflamatórios que as consequências do processo inflamatório. O melasma tem um aspecto inflamatório muito grande, entendeu? Chantelasma, entendeu? Todas essas questões, vou dizer, não sei, eu acho que eu não faço estética especificamente, né? Tá certo? Mas assim, eu não sou esteticista, né? Eu tenho grandes amigos dermatologistas, caras especializados em laser, não sei o que, ok. Mas assim, o que eu vejo, eu vou dizer que a maior parte dos problemas, e você pode me dizer isso, os problemas estéticos estão inflamatórios. É. A origem. Via intoxicação. A gente costuma dizer, né, que a nossa pele, ela está comunicando que existe uma disfunção interna. E a gente correlaciona muito, dependendo da região do rosto, qual é aquela disfunção em algum órgão específico. E a gente aborda muito isso aqui sobre inflamação e desintoxicação, desparasitação. E muitas vezes, a gente até gravou um conteúdo esse final de semana que é isso, né? Como que a estética tradicional trata um melasma. Trocando peelings descamativos, inflamando uma pele que já está inflamada. Porque aquilo ali é uma inflamação sistêmica, principalmente. Como que a estética integrativa trata um melasma? Desintoxicando o fígado, rins, olhando para aquele intestino, desinflamando aquele organismo, dando condições para aquele organismo se regenerar, cicatrizar. E isso é muito louco, porque são abordagens completamente diferentes. Só que o que acontece? O melasma, quando ele já está instalado, se a gente for fazer um peeling, por exemplo, ele vai dar aquele resultadinho ali de 30 dias, até pode dar um processo de clareamento super leve, mas nós não tratamos de dentro para fora. Aqueles órgãos, aquele sistema ainda está inflamado. Nós não excluímos o que está inflamando, nós não conseguimos dar condições daquele organismo se regenerar, cicatrizar, e aí depois de 30, 60 dias aquela mancha volta e às vezes pode voltar a ter pior, né? Então, são abordagens diferentes que a gente realmente olha para esse paciente por dentro, né? A gente tenta fazer esse processo inverso a isso. E muitas vezes as pacientes, né, doutor, tu deve receber. Agora as pessoas já te conhecem, né? Já caem mais filtradas aí no teu consultório. Mas muitas vezes as pessoas elas não correlacionam o que elas comem, a rotina, o estilo de vida, que tudo isso interfere naquela inflamação. E claro, tu trata muito mais a nível sistêmico, né? Nós que tratamos pele, é muito difícil as pessoas entenderem que a pele não se separa do organismo. Não tem como a gente tratar uma pele sem tratar o organismo, ou tratar o organismo sem tratar a pele. É uma coisa só. Mas elas querem a cura, muitas vezes, daquela acne, daquele melasma, só que elas não querem, não estão dispostas a abrir mão aí dos maus hábitos, da má alimentação, do estilo de vida, que impacta diretamente nessas inflamações aí. Olha, assim, eu vou dizer para nossos colegas aqui, olha, a pele é um dos emuctórios, tá? O que são emuctórios? Olha aqui, ó. O sistema imunológico, quando eu, como médico na faculdade, eu aprendo o sistema imunológico como defesa biológica. Fungos, vírus, parasitas, bactérias, entendeu? Mas, na verdade, o sistema imunológico é o sistema de faxina do corpo. Então, a maior parte das agressões que nós sofremos não são biológicas, são bioquímicas, entendeu? Então, você vê que todas aqui sabem, porque todas sabem que se botar tal coisa na pele vai fazer mal, ou seja, estão vendo de fora para dentro, ok. Mas você também ingere, né? A água ruim, respira ar tóxico e comida tão e todas as porcarias, então você intoxica. Então, o sistema imunológico tem que botar para fora. Por isso que eu falei, o primeiro filtro então toda a toxina entra no sangue. O primeiro órgão que filtra é o fígado. Ele neutraliza
porque ele não bota para fora, o fígado não tem contato com o mundo exterior. Ele neutraliza e joga para o rim, de preferência, entendeu? Outra parte vai para o intestino. Então, as saídas naturais do organismo, né, as saudáveis, é rim, é fígado, neutraliza, rim e intestino. Quando você tem muita intoxicação, o organismo não, o fígado, o rim e o intestino não conseguem fazer o serviço. Aí entra em ação, também são emuctórios e muctórios, que são os que botam para fora. Ou seja, o que o organismo tem para botar para fora? Então, se não sai pelo rim, não sai pelo intestino, o que tem? Ele pergunta: o que tem contato com o mundo exterior? Tem duas coisas que tem contato com o mundo exterior: mucosa respiratória e pele. Então, toda aquela toxina, neutralizada ou não, vai para a pele e vai para a árvore respiratória, entendeu? Então, aí tem toda a questão genética, a questão de idade, um monte de coisas. Se for para a árvore respiratória, é o pessoal que faz sinusite, faz rinite, faz bronquite, o que inflama tudo. Quando vai para a pele, bom, aí é tudo que vocês fazem, trata acne, aí vem aquilo tudo, entendeu? A acidificação tem todas as alterações inflamatórias. Então, por isso que não adianta, né? O processo, por exemplo, o melasma, os melanócitos é inflamação e alteração de melanócitos, entendeu? Então, assim, o que acontece? Se você não desinflamar, o processo vai continuar. O tratamento que você fizer vai melhorar na hora, mas o emuctório vai continuar cuspindo para fora a toxina e aquela pele vai voltar de novo, entendeu? Com o problema anterior. Então, você não trata a causa. Até você vê que até biofisicamente você tem um processo inflamatório. O ultravioleta, o que ele faz na pele? Ele inflama. Os processos de pele de ultravioleta inflama. E se aprofundar muito a inflamação, vai fazer o câncer de pele. Só para você ver aquela minha fala de que a inflamação está ligada com câncer, entendeu? Inflamação crônica de baixo grau, que é uma das coisas que eu dou aula, exatamente. O câncer hoje é considerado inflamação crônica de baixo grau. Baixo grau porque você não percebe. Quando vê, putz, entendeu? Então, você não passou embaixo de uma ponte e caiu um melasma, entendeu? Você não subiu o elevador e apareceu acne. Não, sabe? Essa visão é muito esotérica. Essa visão de que a doença apareceu por estatística, ou sei lá, é esotérica. Cientificamente, são processos inflamatórios crônicos de baixo grau ou agudos. Então, assim, você tem que tratar essa questão. Se não tratar a causa, entendeu? Ah, eu estou passando pomada para queimadura, mas continuo pisando na brasa acesa. Eu tiro o pé da brasa, depois passar a pomadinha, entendeu? Usando uma linguagem bem simples. Exato, né? Esse é o costume. E normalmente é exatamente essa frase que as pacientes utilizam, né? Nossa, me nasceu um melasma aqui. Só que, na verdade, é uma agressão do organismo por muito tempo, há muitos anos, ela vem com repetidas ações, rotinas, né? Voltando um pouquinho ali nos principais órgãos de desintoxicação, de filtragem do nosso organismo, hoje, boa parte das disfunções dermatológicas estão correlacionadas com disfunções desses órgãos específicos. Nós temos até uma frase muito clássica que nós utilizamos aqui no meu Instagram, que é: para cada disfunção visível aos olhos, existem no mínimo duas disfunções invisíveis que nós precisamos investigar. E elas estão correlacionadas principalmente com esses órgãos, né? Rins, fígado, intestino. Tem até processos que eu seguido posto no Instagram aqui, fazendo esse processo simples de desintoxicação através dos frequenciais, porque a área da estética, né, doutora Irineu, ela tem uma certa limitação, digamos assim, sobre o que prescrever, como prescrever, sobre todas essas questões. Então, os frequenciais, eles chegaram para abrir portas, principalmente para a área da estética, tratar, né, os pacientes de forma integrativa realmente. E aí, às vezes, utilizando um único frequencial ou dois no máximo ali, mudando alguns hábitos, mudando algumas coisas na rotina dessas pacientes, nós conseguimos um grande resultado, que é a pele dizendo assim: obrigada, obrigada, estou conseguindo, né, fazer as minhas funções aqui. Muitas vezes partindo desse princípio de olhar o que está acontecendo dentro desse paciente e principalmente os hábitos de vida ali daquela paciente, né? Então ela tem que estar aberta a realmente fazer um tratamento e não achar, é o que eu digo para as meninas, às vezes a gente pode indicar
nós, enquanto formuladoras, cosmetólogas, né, podemos indicar o nosso melhor cosmético, a nossa melhor formulação. Se a gente colocar essa formulação no intestino inflamado, não vai adiantar. Então, a gente precisa correlacionar as duas coisas, tanto de uso oral quanto de uso tópico aí. Então, acho que os frequenciais, eles vieram muito para isso, né? Para abrir portas aí, para, principalmente, né, promover saúde para o maior número de pessoas também, sem aquela intoxicação da medicação, porque pela medicação, né, doutor Irineu, por melhor que seja, vai ficar resquícios químicos dentro do nosso organismo, de alguma forma, digamos assim, né? Não é nem isso, sabe o que acontece? A medicina convencional, nós trabalhamos a técnica da medicina convencional, tá certo? Não é nem corrigir a frequência dos órgãos e dos elementos, nem suplementar o que está faltando, né? Ela é uma coisa de antidotação, esse aqui é o nome técnico, entendeu? O que é antidotar? É assim, se eu estou com uma inflamação, eu uso um anti-inflamatório, ou seja, eu bloqueio, paro a inflamação. Eu vou lá no sistema imunológico e dou um comando do sistema imunológico para que ele pare a inflamação. Ou seja, você não desintoxicou, você não resolveu o processo, você não fez o organismo se recuperar. Tu tá entendendo? Tá certo? E assim você vai. Antifebril, antihipertensivo, antipsicótico, e é tudo anti, entendeu? Ou seja, é uma técnica de antidotação. É para parar o que está acontecendo. Não para normalizar e corrigir o processo, como nós falamos desde o começo, entendeu? Então, assim, nós estávamos falando isso, né? Que você perguntou como é que é o tratamento. Então, você tem essa questão, essa primeira fase, que é super importante, fundamental, obviamente, que é desintoxicar e desinflamar, tá certo? Tá? Que você faz básica, aí você vai usar nutrição, fitoterapia e frequenciais, tá certo? Que eu adoro. E você tem a segunda fase, que é recuperar o funcionamento. Entendeu? Ou normalizar o funcionamento. Porque aí você entra com a parte hormonal, entendeu? Entende? Os hormônios é que comandam o funcionamento. Entende? Eles que comandam a geração de energia, eles que comandam produzir músculo, eles que comandam produzir colágeno, eles que comandam produzir sebo, toda a atividade da pele depende dos hormônios. Então, se você não, né, depois de desintoxicar, ou simultaneamente, não importa, depende do caso, né? Cada caso é um caso, né? Não existe uma regra geral, mas assim, são duas. A gente separa para raciocínio, mas às vezes faz junto. Então, primeiro você para a destruição. Depois você vai fazer voltar a reconstrução, entendeu? Aqui entra os hormônios, entendeu? E aqui o tratamento também vai, né? Você vai trabalhar com alimentos que vão dar os elementos, tipo iodo para tireoide, um exemplo simples, né? Se não der iodo, não vai, entendeu? Tá? Então, assim, você dá os alimentos que tem isso aí, você tem os suplementos, às vezes tem que suplementar iodo, entendeu? Você tem os fitoterápicos, que trabalham interessantemente bem, e você tem os frequenciais, que são excelentes. Que às vezes é o mais simples, porque é mais fácil dar gotinha do que às vezes o paciente não quer muito o outro, mas você pode trabalhar com tudo, né? Agora eu vou fazer o meu jabá aqui, tá? Eu estou fazendo um curso, eu vou dar um curso dia 21 agora do mês, eu vou ter um curso um dia inteiro, um curso de hormonologia na estética, entendeu? Aí eu vou ensinar essa parte toda de como tratar com suplemento, com alimento, com fitoterápico e com frequenciais, entendeu? Todos os hormônios, todos, porque todos influenciam. Tem aqueles principais que estão mais ligados na pele, mas aqueles também dependem de outros. Então eu vou ensinar toda a hormonologia. Vai ser um curso lindaço, entendeu? Lindaço, tá? Inclusive vou fazer metade do valor pro pessoal, tá? Perfeito. Até eu ia perguntar sobre isso. Ele vai ser online, né, doutor Irineu? Eu deixei o contato também, se puder só conferir o número aqui para nós, que eu digitei rapidinho ali, ver se está certinho o número. Esse número que está fixado aqui, meninas, é o número da equipe do doutor Irineu. Então, vocês entrem em contato lá para fazer a inscrição de vocês. Quando que vai acontecer a data de novo, doutor Irineu, e se ele é online? Vai ser online, ao vivo, né? Online, né? Gravado, né? Ao vivo, para dar tempo da gente responder perguntas e conversar, né? Eu ensinar e eu aprender, porque sabe que a gente sempre aprende dando aula, né? Porque vem aquela. Eu tinha pensado nisso, vou estudar, entendeu? Porque a gente não tem. Mas é muito. Eu adoro dar curso ao vivo
por conta da interação, de poder ensinar e aprender. E vai ser dia 21, que é um sábado, tá? Vai ser das 9 até as 5, 6 horas da tarde. Tá? Eu sempre digo que é até as 5, mas o pessoal a gente fica no bate-papo e aí a conversa vai longe, né? Mas é uma delícia. Então vai ser dia 21 agora de setembro, tá? Sábado, o dia todo. E aí entre em contato com esse número, né? Que é de São Paulo, 998 9981. Tem um 9 a mais ali. Tem um 9 a mais. 9 a mais ali. 99819512. É porque são 8 números, né? Mas não importa. Tem um 9 a mais. Tá. 99812. Tem só um 9 a mais, tá, pessoal? É que são 8 ou 9. São 9 números hoje ou. Não, acho que tá certo. É 999. Eu acho que foi o número que colocar. Tá, mas de qualquer forma, se vocês entrarem lá no Instagram do Dr. Irineu, né? Tem lá na bio dele também o contato da equipe dele, então cliquem lá. Mas eu acredito que esteja certinho. Mas aí vocês, lá pelo link da bio do doutor, vocês vão direto para a equipe dele. Então facilita um pouquinho melhor aí essa comunicação. Eu, com certeza, estarei aí nessa turma. Já faz algum tempo que eu quero estar nessa turma. Da outra vez também não consegui, mas agora vai dar certo. Já vou chamar a tua equipe lá também para fazer a inscrição aí. As meninas perguntando aqui se o curso fica gravado posteriormente ou se é somente nesse dia mesmo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, né? Que eu acho mais interessante. O que prefere? Tem duas opções. Ou eu deixo gravado e mando a gravação, ou eu pego slides da aula e disponibilizo, né? Entendeu? Depois o pessoal diz o que prefere mais, né? Porque às vezes o slide fácil, pula, ou quer a gravação, eu não sei. Aí eu deixo os alunos decidirem. A gente pode até decidir na hora, né? O grupo na hora decide, vamos assim, né? Entendeu? Que são as duas opções, né? Ou deixar gravado ou fornecer o material dos slides, né? Perfeito. Tá. Uma última questão aqui para a gente já ir caminhando para o finalzinho aí do nosso café, falando sobre o uso dos frequenciais, né? Como é um assunto ainda muito novo, algumas pessoas ainda não conhecem sobre as aplicações. Existe alguma contraindicação no uso dos frequenciais florais? Não, nenhuma, zero. Primeiro, porque eu não estou dando nenhum produto químico. Da reação é um produto químico, porque, assim, na medicina convencional, quando eu dou coisas da medicina convencional, como eu antes para parar a reação química, dá efeito colateral, porque eu estou parando outras reações químicas que não só aquela. É a questão do efeito colateral, entendeu? Uma o produto químico é um produto químico, então ele também tem que ser neutralizado. Qualquer coisa que faça uma ação, se você pensar, o produto convencional, o anti-inflamatório, é uma toxina. Pô, está entrando esse negócio, está parando o meu sistema imunológico, tem que me livrar disso aqui, é toxina. É uma toxina programada, mas é uma toxina. Aí tem que neutralizar. Entendeu? Então ela vai neutralizar, tóxico quimicamente, ela vai parar reações químicas anti-inflamatórias, entendeu? Por isso que tudo que é produto químico tem algum risco de alguma intoxicação provocar alguma reação. Até você suplementar coisas, tem pequeno risco, aí é certo de dose, né? Você pode errar a dose, aí você pode intoxicar por excesso de cobre, excesso de boro, você pode intoxicar, então o cuidado da suplementação tem que ser as doses, procurando ser mais baixa possível, aí não intoxica. Mas a frequência eu não estou dando nada, eu estou dando. Os alemães chamam, quando eu fiz na Alemanha, eles falavam, é medicina da informação. Você está dando informação, entendeu? Isso aqui é frequência, não é química, né? Você está me vendo, está me ouvindo. Não é química, é frequencial. E eu estou dando informação frequencial. Faça isso, faça aquilo. É tóxico? Tem efeito colateral? Não, não tem. Não estou invadindo quimicamente o teu organismo, entendeu? Então, os frequenciais. Porque assim, se o órgão você der o elemento para o fígado, se o fígado estiver mal, eu estou dando a frequência correta do fígado. Pô, se eu estou dando a frequência correta do fígado e ele estiver alterado, ele vai entrar na frequência correta. Isso
É um fenômeno chamado ressonância. Ele entra na frequência correta. E se ele tiver na frequência correta, ele vai continuar na frequência correta e ainda vai aumentar, porque na ressonância, quando você bota dois elementos, que nem um diapasão de som, se você pegar um diapasão e tocar ele na frequência do outro, o outro vibra mais forte. Você aumenta a frequência, você aumenta a potência se eu dou a frequência do fígado, se ele não tiver nada, ele vai até aumentar a sua potência, tá? Ele não vai ficar hiperativo, ele vai ficar melhor. É qualitativo, não quantitativo. Ele fica agindo melhor. A mesma coisa se eu der a frequência do zinco. Se eu der um zinco frequencial, a frequência do zinco, o zinco que está no teu organismo vai funcionar melhor. Às vezes o paciente... mas eu dei suplemento de zinco para o meu paciente que ele precisava e não funcionou direito. É porque você não precisava ter dado nem a suplementação. Aí você dá a frequência do zinco, o frequencial do zinco, e nossa, voltou a funcionar, claro, porque ele estava... Lembra que ele tem que conversar frequencialmente? A frequência da baixa ele não consegue conversar frequencialmente, entendeu? Com a célula que precisa dele. Então a célula bota na frequência que ela precisa de zinco e o zinco que está na frequência alta vai para lá. Se tiver com a frequência baixa, a conversa não acontece. Então não adianta suplementar o zinco, tem que aumentar a frequência. Qual é o efeito colateral? Nenhum. O máximo vai acontecer o zinco ir melhor para lá. Nada mais, entendeu? É muito legal. Perfeito. Eu sou fã também. É algo que, quando a gente começa a entrar em contato com todas essas terapias, com tudo que tem de benefício, né, para oferecer tanto para o nosso organismo quanto dos nossos pacientes, é encantador. A gente ficaria, acho que a manhã inteira aqui falando sobre isso. Tudo vai dar um curso. Exato. Exato. Repetindo aqui para vocês, o Dr. José Irineu, então, dia 24 agora de setembro, vai dar um curso das 9 às 17 sobre hormonologia na estética, né? Será ao vivo. Nós deixamos o contato para vocês fixado aqui na tela, mas também estará disponível para vocês lá na bio do Dr. José Irineu, que está marcado pelos meus stories. Então, o Instagram do doutor está lá bem certinho para vocês irem lá seguir ele. Buenas, doutor José Irineu, eu quero te agradecer imensamente de estar aqui conosco, disponibilizar o teu tempo, estava em viagem, eu sei que a gente volta já meio no tumulto, mas quero te agradecer profundamente aí por disponibilizar esse tempinho para nós. Se quiser deixar uma mensagem final aí para as colegas. Claro, no sábado 21, tá? Você falou 24, é sábado 21. Tá? É 21, tá, eu coloquei, tá, isso. Eu quero agradecer a presença de todas, que espero ter gostado. Olha, é fascinante, sabe? Aprender é uma delícia, sabe? Porque você se sente melhor, a tua alma fica feliz quando você aprende, né? Yes, entendi, yes, aprendi. Os teus pacientes têm resultado, entendeu? O que é muito importante para nós. E, obviamente, a tua clínica tem resultado. Quem não tem resultado não tem clínica, né? Então, de lá para cá, eu quero ter clínica. Para ter clínica, tem que ter resultado. E para ter resultado, você tem que conhecer. Se você não sabe, entendeu? Você não tem resultado. Então, assim, estude tudo, tá? A biofísica é uma das armas importantíssimas para se aprender. Então, nós estamos aqui para ensinar vocês, né? Eu, como a doutora Grazi, entendeu? Então, estamos aqui dispostos. A gente adora ensinar. Porque também essa é uma outra satisfação maravilhosa, né? Nós que damos aulas. O pessoal, olha, eu fiz e o meu paciente, sabe? Nós ampliamos a nossa capacidade de atendimento. Se nós ensinamos para 10 pessoas, quantas pessoas nós curamos, né, indiretamente? Nós fazemos profissionais com sabedoria, profissionais prósperos e um monte de paciente atendido. Então, para nós é uma satisfação dar aula para todo mundo. Então, o meu recado é: continue estudando, continue aprendendo e continue tratando os pacientes. Perfeito. Tá? Muito obrigada, doutor. Um ótimo dia, uma ótima semana aí para você. Até mais. Um abraço, pessoal. Meninas, uma ótima segunda-feira para vocês. Que seja uma semana aí abençoada, iluminada, muito próspera também. E nós vamos nos falando aí ao decorrer dessa semana, tá bom? Se você estiver ouvindo essa gravação, tanto pelo Spotify ou assistindo pelo YouTube, pelo link da minha bio, tem uma lista de espera para o curso Fórmula Home Care. Já tem muitas meninas aí perguntando sobre o curso Fórmula Home Care, como que nós vamos abrir aí as inscrições. O curso Fórmula Home Care ele é um curso voltado para consulta de saúde estética e cosmetologia personalizada.
E a nossa lista de espera já está fixada lá no link da minha bio, tá bom? Então, nós não vou contar para vocês as datas aí de lançamento, tá bom? Mas vocês já podem se cadastrar lá no nosso link de espera, tá bom? Para vocês receberem todas as informações em primeira mão. Uma ótima semana para vocês e nós vamos nos falando. Beijo!